professora Tabita aqui chegando para a gente começar mais uma aula aqui de biologia. Pessoal aqui do primeiro ano ligadinho com a gente. E nessa aula, meu povo lindo, a gente tem uma turma super, ultra, hiper linda. Adivinha quem nós temos aqui conosco na aula de hoje? Essa que é a nossa aula 20.1. Tudo bem? Camarada, nós já andamos bastante, nós já percorremos um longo aí percurso, né? Mas para nossa aula de hoje a gente tem uma turminha da professora Rosângela. Ela falou: professora, coloca aqui minha turminha, olha como eles estão animados. Então vamos lá conhecer essa turma junto comigo? Olha lá no quadro. Tchau! Eita, turma linda de Paraná, não é? Gente, olha, a turma da professora Rosângela Sônia, olha que linda aqui. Eu gosto de fazer o coraçãozinho, né? Coraçãozinho para esses nossos queridos guerreiros. Na verdade, todos são, né? Mas eu coloco aqui para nossa querida prof. Presencial Rosângela. E aí eu faço outro coraçãozinho para vocês. Não fiquem tristes, não. A prof. coloca. Eu vou colocar bem de roxinho aqui para identificar vocês, ó. Todos cabem no coração aí do nosso estado de Rondônia, porque vocês são os melhores. É isso mesmo. Primeiro ano da mediação tecnológica. Gente, a turma, eu tô achando assim incrível que as turmas elas estão muito grandes, né? Graças a Deus, todo mundo aí antenado aí nas aulas de todos os componentes aí da nossa formação geral básica. E agora, galera, sintam-se beijados, abraçados. Sentiu o aperto aí? Pois é, a prof aqui é forte. Dá um abraço bem acolchadinho em vocês, tá bom? E aí a gente agora vai para nossa aula, né? Já todos aqui ligados, a turminha da professora Rosângela e todos os outros que já passaram por aqui, aqueles que irão passar ainda pela nossa sala aqui fazendo companhia pra gente, que às vezes a gente fica aqui sozinho, solitário. É nós e nossos diretores, né? Hoje aqui com a nossa diretora top das galáxias, Thalita. Gente, a aula de hoje, 20.1, uma visão geral da célula, parte 2. Nós vamos falar nesta aula, deixa eu usar o meu marca-texto, que vocês já sabem que eu gosto desse marca-texto, né? Deixa eu usar o verdinho. Olha aí, ó. Os tipos de células, os dois tipos de células, vamos dizer assim, células chaves, né? Que a gente fala de biologia, quando fala em unidades morfofisiológicas, aí a gente vai lembrando de todas essas informações microscópicas, né? Das nossas unidades celulares, e a gente já viu nas aulas anteriores ali sobre a endossimbiose, vocês lembram, né? A gente vai relembrar um pouquinho disso aqui nessa aula também. E vamos falar sobre o tamanho e forma das células. Será que o tamanho e a forma de uma célula interferem em alguma coisa? Qual é a razão dessa proporcionalidade, né? E também nós vamos falar sobre a função de cada uma dessas unidades celulares que a gente já viu aí nos níveis de organização, que nós temos aí as células que vão formar os nossos tecidos, que vão construir os nossos órgãos e respectivos sistemas, não é isso? E aí a gente mostra para vocês aqui, ó, para vocês algumas, né? Nós temos algumas imagens para vocês visualizarem. Alguns de vocês já rapidamente conseguem fazer a identificação de alguma dessas unidades celulares e relacioná-los ao sistema que eles fazem parte, não é verdade? Aqui, como ponto inicial, a gente tem aí as nossas hemácias, ou também chamados de eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, justamente. A gente tem isso aí na nossa, eles constituem aí o nosso sangue. Além aí das plaquetas, né, dos glóbulos brancos, nós temos as nossas hemácias ou eritrócitos. E eles têm toda uma estrutura diferenciada, um formato diferenciado, né? E aí a gente lembra que as nossas hemácias, elas são responsáveis aí, juntamente com a nossa proteína lá, a hemoglobina, de fazer o transporte de gases respiratórios. Muito bem, a gente lembra disso. Então eles têm essa concavidade, um tipo mais esférico, né?
e aí com uma concavidade, um leve achatamento na parte aqui central, tá? E isso é o que vai permitir toda a função biológica dessa unidade celular, tudo bem? Aqui nós temos eu vou aleatoriamente, tá? Você começa por onde você quiser aqui, mas aqui seguindo a prof, tá? Você vai aqui para essa célula bem diferente, né? E ela parece um olho, tá parecendo um olhinho, e esse olhinho parece estar mirando na prof, tá? Então olha já. Gente, é um neurônio, né? É uma célula nervosa. E ao contrário do que muitos pensam, no sistema nervoso nós não temos só os neurônios, nós temos as células glia também, que tem vários formatos e funções distintas também. Mas, quando a gente fala de sistema nervoso, é de praxe a gente lembrar aí do neurônio, né? E aí o neurônio, com as suas terminações nervosas, seu corpo celular, né, o seu axônio, que é esse prolongamento, tem funções, então, de quê? Transportar ou permitir as transmissões nervosas. E são eles estabelecendo contato com outras partes do nosso corpo que vão permitir as nossas reações, tanto internas, quanto aquelas reações que são perceptíveis, os nossos atos reflexos, por exemplo, né? Ligado aí ao sistema simpático e parasimpático. Tudo bem? Isso é muito importante, toda essa orquestração, dessa organização que nós temos no nosso organismo. Tudo muito minucioso, muito organizado de fato. Aqui nós vamos ter as células epiteliais, né? A gente tem essas células epiteliais, por exemplo, as células das nossas mucosas, que quando nós inspiramos o ar, permite a entrada desse ar e ele vem cheio de partículas, né? Cheio de fuligem, cheio de tudo que tiver no ar atmosférico, ele vai estar adentrando e aí a gente tem esses pelinhos para guardar ou reter parte dessas partículas aí que não podem, né, entrar no nosso sistema respiratório, tudo bem? Então, vocês estão vendo o design, o formato de cada uma delas, bem distintas umas das outras. E aí, aqui em cima, você tem, vou colocar aqui, ó, tá bom? Vou colocar como 4. As células animal e a célula vegetal, tudo bem? Você já sabe identificar a célula animal e célula vegetal. Célula vegetal, ela sempre vai ter essa estrutura. Deixa eu botar minha canetinha. Ela sempre vai ter essa estrutura, aqui, ó, né? Mais firme, mais rígida, devido à presença de quê, gente? Parede celular, não é isso? Parede celular. Além da membrana plasmática, citoplasma e todas as outras estruturas que estão presentes aqui, as organelas, né, citoplasmáticas. E aqui a nossa célula linda, maravilhosa, célula animal, tá? Já tem, ela é como se fosse quando a gente quebra o ovo, aí você vê aí a clara e a gema, né? Parece mais ou menos aquele formato assim meio disforme, né? Quando a gente desenha parece um círculo, mas não é um círculo perfeito não, tá? E aqui nós temos, vou colocar como 5, canetinha novamente, aqui como 5, as nossas... Esse 5 tá meio estranho, prof, ó. Não sei não desse 5. Tá meio estranho, mas deixa eu colocar mais bonitinho. Ah, melhorou, né? Aqui no 5 nós temos as nossas células reprodutoras ou reprodutivas. O espermatozoide e o nosso ovócito secundário, né? Que a gente comumente chama aí de óvulo, né? Muito bem, então essas são estruturas, né, ou na verdade são células, unidades celulares, que vão fazer parte de sistemas distintos, tá? Dentro do nosso organismo. Então vão compor o sistema reprodutivo, o sistema cardiovascular, o sanguíneo, né, vão constituir o nosso sistema nervoso, os nossos tecidos, né, conjuntivo, epitelial, tudo bem? E aí isso tudo vai fazer com que haja toda a formação de um organismo vivo. Tudo bem? E como carro-chefe, a gente vai lembrar de vocês que a gente tem os 2 tipos básicos que a gente acabou apresentando aqui para vocês, né? As células procariontes e as células também chamadas células eucariontes.
Então, só para nível de rever esse conceito, tá bom? Porque a gente já falou sobre isso. Organismos procariontes são aqueles que apresentam uma unidade celular, correto? Mas nessa unidade celular eu tenho aquelas células mais simples, menos complexas. E essas unidades, elas não apresentam, elas vão ter uma membrana plasmática, tudo bem? Vão ter um citoplasma, porém, elas não vão ter núcleo. Elas têm um material genético, o nucleóide ali, disperso no citoplasma, não apresentando o envoltório nuclear ou a membrana nuclear ou a carioteca, tudo bem? E aí a gente tem o nosso sistema, a nossa célula eucarionte, onde todos os outros organismos, nos eucariontes você tem aí o reino Monera, né? Onde a gente vai encontrar as bactérias e também as agora esqueci, né? Deu um branco aqui nas células que realizam um processo fotossintético. Menino, deu um branco, já eu lembro. E aí você vai ter os organismos eucariontes, né? Que apresentam, sim, um núcleo, ou seja, uma separação entre o material nuclear e também o material citoplasmático. Tudo bem? Vamos seguindo. Mas se os primeiros seres vivos eram procariontes, então como surgiram os eucariontes? A gente falou sobre essa teoria endossimbiótica, mas a gente vai relembrar e enfatizar aqui como que surgiram, ou como que se deu essa separação. Porque a gente falou muito, né, o enfoque nas nossas aulas anteriores foi a origem da estrutura ou da organela, que são as mitocôndrias e os cloroplastos. Vocês lembram disso? E já trazendo aquelas informações da formação dessas células eucariontes. Então, vamos lá. Segundo a teoria do processo evolutivo, nós tivemos aí as células eucariontes sendo originárias de uma célula que era procarionte, tá bom? E todas as organelas presentes nessa célula eucarionte, elas são frutos de processos de invaginações da própria membrana, né? Membrana celular, membrana plasmática, tudo bem? Que foram, então, permitindo a formação dessas estruturas que nós temos aí chamadas de organelas citoplasmáticas. Aí aqui a gente tem uma imagem demonstrando ou ilustrando esse processo ao longo do tempo. Então, nós temos aí o organismo procarionte ancestral, que vocês conseguem visualizar muito bem. Aqui, deixa eu colocar de azulzinho. Vocês conseguem visualizar aqui, ó, as invaginações, ou seja, essa membrana ela começou a formar como se fossem braços, né? Foram adentrando, e a gente consegue perceber logo aqui, ó, que elas foram se concentrando próximo ao nucleóide, ou seja, próximo ao material de DNA, material genético dela. E aí ela acaba constituindo e formando a carioteca, ou membrana nuclear, tudo bem? E todas as outras, ó, que elas vão se desconectando da membrana plasmática, elas começam a formar aí o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, o complexo golgiense, né? E todas as demais estruturas. Mas nessa imagem a gente também lembra e observa a presença aí, ó, do englobamento, né, de um outro organismo procarionte, no caso, esse verdinho aqui, que era um organismo fotossintetizante, que vai passar para a parte interna dessa célula, que agora ela vai se tornar uma célula eucariótica e não mais procariótica, tudo bem? E aí ela vai formar, então, os nossos chamados cloroplastos. Estou relembrando vocês aí, tá? E aqui nós temos as nossas mitocôndrias, correto? Isso aqui é uma célula que vai dar origem à célula vegetal. Por quê? Porque você tem a presença desse organismo que era procarionte, fotossintetizante, que foi englobado, né? E aí não era interessante para a célula estar metabolizando isso não. Ela continuou com
unidade, essa estrutura, e ela virou uma organela citoplasmática, porque ela tinha uma função específica aí nessa célula vegetal. E aqui também, esse ser heterotrófico passou a adentrar aqui e formar a célula eucariótica, heterotrófica, né? E aí agora a gente tem a célula vegetal e a célula animal, que a gente já tinha trabalhado esse conceito aqui. Perfeito, galera? O que a gente está enfatizando nessa imagem? A observação dessas invaginações, esses processos de invaginações que deram origem às estruturas internas dessas células. Tanto as que vão formar a célula vegetal, quanto as que vão formar a célula animal. E aí, a partir desse processo de formação ou dessa diferenciação de uma célula procariótica para uma célula eucariótica, você tem a chave base aí, que é a formação da carioteca, que é, na verdade, esse envoltório nuclear originário a partir dessas invaginações. Tudo bem? Essas células, então, mais complexas do que as células originárias que eram procarióticas, tem agora uma infinidade, uma variedade de estruturas ou organelas, que a gente chama de citoplasmáticas, porque elas estão dispersas no citoplasma, e é bem interessante falar para vocês. Deixa eu vir aqui pro cantinho, que eu já estou muito tempo sem olhar a carinha de vocês. Ó, deixa eu vir para cá. É interessante, quando a gente observa isso aqui, e aí quando a gente pede para vocês, a gente quer que vocês esquematizem aí a célula animal, célula vegetal. E a célula procariótica. Aí os meninos, eu quero fazer da célula procariótica. Por quê? Ela é básica, né? Simples, mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo que eu desenhar essa complexidade toda. Ou eu ilustrar ou representar através de uma maquete. Aqui, ó, parece uma cápsula de um comprimido, né? Lembra, não é? E aí eu tenho aqui um fio grande, eu posso colocar aí um novelo de lã, jogá-lo aqui nesse meio, colocar algumas bolinhas, pode ser carocinho de feijão, enfim. Aí a gente tem as nossas criatividades, né? Tem gente que faz aí os esqueminhos do bolo, alguma coisa comestível, depois apresenta, depois da apresentação, come. É verdade. Ó, aí você tem então essa simplicidade, mas essa simplicidade precisa, evolutivamente, precisou existir e ainda existem, né, que são os grupos dos moneras aí, as cianobactérias, lembrei, menino? As bactérias e as cianobactérias, que são aquelas que realizam o processo fotossintético através dos filamentos, né, fotossintéticos, tá? E aí as bactérias, que algumas, né, uma grande parte delas são patogênicas ou causam uma enfermidade, uma doença, provocam uma doença em alguns organismos, inclusive no nosso organismo, tá bom? Mas nós estamos falando aqui dessa complexidade da célula eucariótica. Olha só, gente, imagine você ter que fazer cada um desses detalhes. E o que eu ia observar para vocês? A gente fala assim, elas são organelas citoplasmáticas, ou seja, elas estão aqui, ó, envoltas. Ô, professora, eu sou ruim de... Aqui, a coordenação não está muito boa, mas é isso aí. Então, você tem toda essa membrana plasmática e dentro dela, na parte interna, o citoplasma. Só que elas estão ali, cada organela dessas, elas estão devidamente encaixadas, vamos dizer assim, porque a gente tem um citoesqueleto de proteínas, né, tubos de proteínas, que vão permitindo que cada uma dessas estruturas, tanto as mitocôndrias, né, aqui no caso uma célula animal, quanto o retículo endoplasmático liso, os retículo endoplasmático rugoso, complexo golgiense, tá? Todas essas estruturas, elas estejam posicionadas porque elas têm uma função dentro dessa unidade celular, tá certo? E assim como no nosso caso, no nosso corpo, os nossos órgãos, eles têm posições certinhas quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, né, de apendicite, uma cirurgia do pulmão, uma cirurgia cardíaca, o médico vai abrir no local exato, porque ele já sabe o direcionamento onde cada estrutura está, cada órgão está. A mesma coisa aqui na estrutura das células eucarióticas. Elas têm uma
posição, tá bom? O complexo de Golgi, por exemplo, tem que a gente chama face cis e face trans, porque elas vão receber, vão armazenar, empacotar e depois elas vão fazer uma distribuição dessas substâncias, né, que foram metabolizadas aqui no seu interior. Então, tudo tem uma razão de ser e um posicionamento. Tudo bem? Pode abrir para mim, diretor? Em relação ao tamanho, será que esse tamanho interfere realmente, gente, dentro da dinâmica da vida, quando a gente pensa nos organismos microscópicos unicelulares, que a gente não consegue visualizar a olho nu, que tem aí medidas de nanômetros ou micrômetros, são muito pequenas. Algumas delas só são perceptíveis através de microscopia eletrônica. É aquele material que você vai utilizar, né, um instrumento que você vai utilizar para ver aquelas partículas ínfimas, realmente, que a gente não teria condições de fazer essa observação, a não ser com essa aparelhagem toda. Tudo bem? Então, cada micrômetro, cada nanômetro, cada unidade de medida vai estabelecer uma relação desse organismo, desse ser que apresenta essa unidade celular, para a função que ele vai vir desempenhando no ambiente e as suas interações com outros organismos. Por exemplo, né, os fungos, eles utilizam estruturas microscópicas para sua reprodução. E aí a gente não consegue visualizar, né? Só que eles estão aí no ar, juntamente com as afinidades de bactérias, de vírus que estão aí dispersos e que podem vir entrar em contato. E a gente realmente, todos os dias a gente sai de casa e entra em contato com esse universo, né, infinito aí de organismos, micro-organismos. E o que vai driblando isso e nos permitindo a nossa sobrevivência? É o nosso sistema imunológico, que vai conseguindo controlar boa parte deles, e as vacinações que nós ganhamos, recebemos, né, que vão nos imunizar contra essa diversidade e variedade de organismos, tá bom? Então, o tamanho vai sim interferir nessa dinâmica da interação desses organismos com o meio e com os outros organismos que estão presentes nesse ambiente. Tudo bem? Aí nós temos o processo que a gente chama de especialização. Nesse processo de especialização, nós vamos ter dois grupos de células. As células indiferenciadas, essas células indiferenciadas, elas têm uma capacidade extraordinária de originar qualquer tipo de célula, gente. Elas são chamadas de células totipotentes. Papai, agora sim. Olha lá. Cadê? Me perdi aqui. Não sei o que toque que eu dei aqui, mas quando é para fazer isso, não acontece. Agora que eu não estou precisando fazer isso, aconteceu. Que interessante. Olha lá. As células totipotentes. Por que elas são poderosas? Elas são realmente uma variedade diferente, né? Diferenciada. Gente, essas células, elas estão presentes tanto na célula ovo-zigoto. Célula ovo-zigoto, vamos lembrar lá, quando a gente está falando lá da embriologia, para formar um novo ser, você tem que ter a união dos gametos masculino e feminino, né? Célula ovo-zigoto, o espermatozoide e também o nosso ovócito secundário. A fecundação, encontro desses núcleos, fusão desses núcleos, então você tem uma célula ovo-zigoto. É um ser que vai começar a sofrer várias divisões mitóticas e depois um processo aí de meiose em tudo, tá bom? Vamos lá, então. Essas células, né, célula ovo-zigoto e as células embrionárias, elas são consideradas as células totipotentes, que elas podem se diferenciar em qualquer uma, né? Em células do nosso sistema de defesa, em células sanguíneas, tá bom? E aí, você vai ter também as nossas células diferenciadas aí, linfócitos T, linfócitos B, que vão permitir esse processo de proteção do nosso organismo, tá certo? Então, são essas células chamadas de totipotentes que podem se diferenciar. E o que é interessante, professora, para a gente saber dessa informação a nível aqui dos nossos estudos? Olha só aqui para mim, deixa eu vir para cá de novo. Existem algumas doenças e alguns tratamentos que utilizam-se dessas informações, né, para que a gente consiga produzir algumas dessas células que são necessárias para curar algumas enfermidades.
Então, eles selecionam, existe todo um rigor científico, toda uma liberação importante para que esses trâmites realmente aconteçam, tá bom? Em algumas situações são liberadas essas extrações dessas unidades celulares, de onde elas são extraídas, para que haja essas diferenciações e formem, né, ou surjam órgãos diferenciados, né, a partir dessas unidades celulares. E isso é importante a gente ter esse conhecimento, porque a ciência vai avançando, mas precisa existir toda uma questão política, né, ética, para que a gente faça o manuseio desse tipo de trato experimental, vamos dizer assim. Tudo bem? Joga lá para mim de novo, diretor. Aí. Engraçado que na tela ficou verde, né? E é azulzinho. Ou não, tô bugada aqui. Vamos embora. Células diferenciadas. Disse dos tipos de células que, por passar por um processo de especialização, elas, depois desse processo, elas estão aptas para desenhar uma função que a gente chama de função específica, gente. Então, aqui a gente tem como alguns exemplos. Olha lá, células troncos, são células que vão se diferenciando, né, tal, começando a formar diferentes unidades celulares. Por exemplo, as células hepáticas, células musculares, células ósseas, células nervosas. Todas elas não têm mais capacidade, como as células todipotentes, de se diferenciar, porque elas já sofreram uma especialização. Então, elas agora passam a executar aquilo para o qual elas são finalizadas, tá? Então, se é uma célula hepática, está presente aí no fígado, então ela vai realizar todos os processos, por exemplo, de desintoxicação, né? De todos os processos, então, de metabolização. Lembra lá do glicogênio, que é uma reserva energética que vai ficar nessa unidade, esse órgão, né, que é o fígado. Então, cada uma dessas estruturas vai ser específica para este órgão, tá bom? Nas células musculares, a gente sabe que o grupo de células musculares são totalmente diferentes dos outros grupos de células que nós temos no nosso corpo. São células fibrosas, são células alongadas, que é justamente especializada para os movimentos, permitir os movimentos, jogar, nadar, todos eles são executados a partir dessa, vamos dizer, flexibilidade dessa célula muscular, tudo bem? E os nossos sistemas nervosos, que nos permitem, as nossas células nervosas, que compõem o nosso sistema nervoso, que estão adaptados a receber e transmitir essas informações, dessas descargas elétricas que vão estar percorrendo o nosso organismo. E é literalmente a descarga elétrica mesmo, muita energia que nós produzimos internamente, e aí elas vão se dissipando de uma comunicação através de neurotransmissores, de um neurônio para o outro, e aí a gente consegue responder, por exemplo, quando a gente ouve um barulho de um cachorro, dá o comando, nosso corpo recebe aquela informação rapidamente, é questão de segundo, você nem vai parar para pensar, que raça que vai me perseguir? Será que é velho, novo, tem dente, não tem dente? Será que ele realmente é brabo? Será? Não, ouviu o barulho de cachorro, ouviu o barulho do portão se abrindo, você vai ter comando para você sair correndo ou, no mínimo, se pendurar em algum lugar para tentar fugir aí de uma mordida, né? Ou você tá lá numa quadra, tá vendo o pessoal jogando bola e de repente o pessoal ouve aquele uou! Você diz, meu Deus, a bola vai vindo pro meu rumo. Você vai tentar proteger o seu rosto, sua cabeça de alguma forma, né? Então, isso aí são reflexos dessa comunicação do nosso sistema nervoso a partir dessas células, tá? Ok, galera, vamos então prosseguindo e agora a gente vai novamente falar, dar uma olhadinha na nossa célula vegetal. Olha só, aqui. Parece uma caixinha, né? A caixinha. Nessa caixinha, nessa unidade celular, nós vamos ter aí uma estrutura muito interessante e importante, que são os vacúolos. Gente, apesar de também ser uma célula eucariótica, a célula vegetal, ela tem estruturas que só ela tem. Só estão presentes nelas. Então, de cara, a gente consegue ver que o design dela é diferenciado, e a gente já comentou isso aqui em aulas anteriores, por causa dessa parede celular. Lembram que ela é composta de celulose, né? E aí, é uma estrutura aí que é pouco digerida, existem uns micro-organismos específicos que conseguem fazer essa digestão, tá? Nós, seres humanos, não temos essa capacidade. Aí nós temos aí um vacúolo que vai fazer esse controle osmótico
a gente tem um processo chamado, dentro das células vegetais, chamado de plasmólise e desplasmólise. Elas, dependendo do local de concentração, elas vão se comprimindo todinha e a parede celular fica lá, plena e bela, né, intacta. Mas todo o material citoplasmático ele sofre como se fosse um murchamento, mas depois ela tende a voltar ao normal, né? Dependendo do meio que a gente está ali, meio de concentração de solutos dentro dessa local que a gente está inserindo essa célula vegetal, tudo bem? E aí a gente tem os cloroplastos e todas as outras demais que a gente vai encontrar também na célula animal, tá? Retículo, complexo, ribossomos, lisossomos, tá bom? Perdão, os lisossomos só na célula animal, vegetal não tem. Vamos lá, gente. Então, aqui, sobre essa célula vegetal, né? Possui parede rígida, possui a presença de um vacúolo, que tem a capacidade de armazenar água e vai fazer esse controle hídrico aí dessa unidade celular e armazenamento de substâncias. E os cloroplastos, onde você vai ter a clorofila, que vai permitir os seres fotossintetizantes realização do processo da fotossíntese. Tudo bem que a gente já viu que é um dos processos metabólicos dos organismos que vão permitir aí essa produção de glicose, né? Um monossacarídeo aí maravilhoso que vai dar aí comando para outras formações de disacarídeos e enfim, né? Olha lá, morfologia celular. A gente introduziu essa aula mostrando esses processos, né? De diferenciação dessas células, os formatos delas. Aqui, novamente, nós vemos um neurônio, né? Aqui. Nós temos células especializadas da nossa musculatura, células reprodutivas e células dos epitélios, tá? Essas morfologias, elas vão indicar para o nosso organismo a função que ela vai desempenhar, ou seja, no sistema esquelético, no sistema sanguíneo, no sistema imunitário, cada uma das unidades celulares que estão presentes em cada um desses sistemas, eles têm uma função a desempenhar dentro delas. E aí, dentro de um próprio sistema, você tem uma rica variedade de células com funções distintas e tamanhos distintos, né? Então, a sua morfologia vai identificar a sua função, vai identificar a sua localização, vai identificar o tipo de ser vivo, né? E aí a gente deixa eu vir para cá de novo. A gente vai lembrar você o seguinte: organismos unicelulares, os organismos pluricelulares, você já parou para pensar, de repente falam assim para você, né? Ah, eu quero que você liste para mim aqui em 1 minuto todas as espécies de organismos para te ajudar, de animais que você conhece. Em 1 minuto. Seria suficiente? Óbvio que não. A diversidade é muito grande, só de animais. E aí, agora eu quero a diversidade de plantas. Aí você lembra que quando nós falamos aqui sobre os reinos, né? Reino Plantae, que dentro desse reino Plantae nós temos as suas classificações, né? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas. Gente, isso é uma divisão dentro do reino para a gente classificar cada grupo. Porém, dentro de cada uma delas tem as suas variedades. Por exemplo, dentro das pteridófitas, vocês têm as que a gente mais conhece, não? As samambaias ou as avencas, que são utilizadas aí nas festas de casamentos e tudo. Uma grande variedade. E isso tudo vai estar sendo refletido aqui nas suas unidades. Opa, eu estou sumindo aqui, deixa eu vir para cá. Pronto. Isso tudo aqui vai estar relacionado à sua morfologia, à função que ela vai vir desempenhando em cada uma dessas estruturas de seres vivos. Aí eu falei lá dos grupos animais, vegetais, eucariontes. E aí a gente tem a riqueza e a variedade do mundo microscópico, onde a gente vai incluir aí
as cianobactérias, prof. lembrou a tempo, e também as nossas bactérias. Aí eu lembro a você, bactérias, elas podem ser coccus, diplococcus, estafilococcus, vibrião, bacilos. E, menino, tem muita variedade ainda aí, né? Então, olha só que riqueza de informações que a gente tem aí nesse universo das unidades celulares. E aí que elas vão estabelecer, então, cada tipo de ser vivo que nós temos no nosso planeta, fora aqueles que a gente nem sabe da existência. E, infelizmente, nem vamos saber, não vamos descobrir, porque o tempo de destruição está tão mais acelerado quanto o tempo de que nós conseguimos chegar a esses ambientes de difícil acesso, cujo tempo está contra a gente, né? Porque a gente precisa ir lá, conhecer esse ambiente, explorar esse ambiente. Aí tem todo um processo científico de descoberta, de classificação, identificação, catalogação, para divulgação para a sociedade. E isso tudo leva um tempo, né? E, como eu falei, a destruição está muito mais acelerada. Não vai dar tempo da gente ter conhecimento de todas essas formas, desse universo maravilhoso. E aí a gente ainda lembra aqui que a gente tem aquelas que são realmente contra a gente, que é aquelas que vão provocar doenças, são os patógenos. E aí dentro dos patógenos você vai ter vírus, você vai ter bactérias, você vai ter protozoários, você vai ter helmintos, você vai ter nematelmintos, uma infinidade de agentes externos que podem nos causar grandes enfermidades, grandes problemas. Então, galera, legal, né? Quando a gente consegue adentrar nesse universo e ter todas essas informações que estão aqui, ó, ao nosso redor, né? Eu posso estar falando aqui com vocês e possa ser que aí na sala de aula de vocês tem alguém aí tossindo, alguém com um pouquinho de febre, ou que semana passada já estava com febre, ou alguém aí que esteja com alguma outra situação que seja provocada por um desses patógenos, mas eles estão aí, nós estamos aqui, e aí a gente está coevoluindo juntamente dentro desse processo de conhecimento entre eles e nós. Tudo bem, galera? Então a gente vai finalizando aqui e eu te vejo já na nossa revisão, tá bom? Não esquecem, as turmas que ainda não apareceram aqui com a gente, manda as fotinhas que a gente tá doidinho para conhecer vocês. Beijo grande, tchau, tchau.